social a que se destina. Agora, esse fim social, ele não é imanente à lei. Esse fim social é construído pelo intérprete à luz da funcionalidade que deve atribuir à lei e ao sistema em que ela está inserida. Então, além desses três planos, o linguístico, o axiológico, o teleológico, há um quarto plano, que é o plano operativo. Quando o intérprete identifica o significado da norma, atribui um sentido ao texto normativo, ele precisa fazer com que aquele sentido alcance a realidade. E isso precisa ser alcançado de algum modo. Ou o Estado, ou o outro particular, que é o destinatário da norma, vai ter um dever de agir, ou vai ter um dever de se abster, e assim por diante. Quando nós olhamos a nossa Constituição e lembramos do extenso rol de liberdades que ela consagra, a primeira ideia que nós temos é a seguinte: liberdade é igual a abstenção. Então o Estado garante a liberdade quando ele se abstém. Nem sempre será assim. Muitas vezes a liberdade só vai aflorar se o Estado prestar serviços mínimos para que o indivíduo possa fazer com que aquela liberdade aflore. Se nós temos uma liberdade de ir e vir, o Estado precisa oferecer uma estrutura orgânica que proteja essa liberdade de ir e vir quando ela se veja ameaçada. Então, um direito clássico de liberdade, ele nem sempre será protegido com uma omissão estatal. Nem sempre. Do mesmo modo que um direito social contemporâneo nem sempre será protegido com uma prestação estatal. O Estado pode proteger um direito social criando mecanismos para que a liberdade e o talento individual se desenvolvam. Então, nós precisamos tornar operativa a norma. Como que ela se torna operativa? Com o dever de agir, com o dever de se abster. Então, nós precisamos identificar isso. Quando o intérprete realiza a análise do texto constitucional, ele tem que ultrapassar esses problemas. Ele precisa interpretar a Constituição, e interpretar a Constituição significa decidir. O intérprete decide diversos conflitos intrínsecos que ocorrem no processo de interpretação. No plano linguístico, o primeiro problema que nós enfrentamos é a questão da ambiguidade. A ambiguidade, ela faz com que o mesmo texto possa ter sentidos incompatíveis entre si. E nós precisamos superar essa ambiguidade. Não há interpretação certa e interpretação errada, regra geral. Que é, obviamente, se nós temos um texto constitucional que diz Supremo Tribunal Federal será composto de 11 ministros, e nós interpretamos esse texto e dizemos que o presidente da República poderá escolher 13, essa é uma interpretação errada, porque ela não encontra sustentação no texto constitucional. Mas, quando nós temos juízos valorativos realizados pelo intérprete, esses juízos valorativos não serão certos ou errados, serão defensáveis ou indefensáveis. E eles se tornam defensáveis quando possam ser argumentativamente reconstruídos. Se o intérprete não tem capacidade de reconstruí-los argumentativamente e de convencer um auditório, para utilizar a imagem de Habermas, se ele não tem essa capacidade de convencer o auditório, ele automaticamente pode comprometer o seu poder de persuasão em relação ao teor da norma encontrada. Quando o poder de persuasão é interrompido, nós temos o enfraquecimento da legitimidade atribuída a esse intérprete. Se é um tribunal constitucional, a sua legitimidade é arranhada. Se é, no exemplo que eu dei, o Conselho Nacional do Ministério Público, sua legitimidade, que obviamente não é a democrática, é a argumentativa, essa legitimidade é arranhada. Então, nós temos que ter essa preocupação. Ultrapassar as interferências dos signos linguísticos utilizados no nosso texto constitucional, superando situações de ambiguidade, superando situações de vagueza semântica, para alcançarmos termos que sejam compatíveis com esse texto e com a estrutura em que ele se encontra inserido. Nenhum texto levita no vazio. O texto, ele interage com outros textos, a partir daí forma um diploma normativo. Esse diploma normativo coexiste com outros diplomas normativos na ordem interna, e a ordem interna coexiste com a ordem internacional. Nós temos um encadeamento entre significados. Nenhum significado normativo nasce de modo isolado. Quando o Conselho Nacional do Ministério Público, no exemplo que eu dei, interpretou que a garantia da independência funcional, ela assume a área de soberania, a soberania da independência funcional, o nosso Conselho Nacional não
identificou que na nossa sistemática constitucional não há deveres ou direitos dessa natureza em relação ao agente público de caráter absoluto como esse. A independência funcional, ela tem uma funcionalidade. Ela busca assegurar a nossa livre atuação funcional. A independência funcional não pode, jamais deve ter o fim de legitimar aqueles que não pretendem atuar. Isso não é independência funcional. Aí entra a unidade da nossa instituição. A unidade coexiste com a independência no momento em que nós temos a linearidade da nossa atuação e cada um de seus membros escolhe o melhor modo de atuar. Se nós entendermos que a soberania da independência funcional efetivamente existe, como pensou o Conselho Nacional do Ministério Público, nós teremos que dar uma medalha pela inteligência, pela astúcia, a um colega que, atuando, por exemplo, junto a uma vara de fazenda pública, diga que ele nunca mais vai atuar nos feitos relacionados à fazenda pública, porque ele não vai fazer mais nada. Se a soberania existe, nada pode ser feito contra ele. Se o órgão dele for extinto, ele será posto em disponibilidade, vai continuar ganhando sem trabalhar. Removido compulsoriamente, ele não pode ser, porque ele não praticou nada de ilícito. Então, o interesse público não vai ser satisfeito com uma remoção compulsória. Afinal de contas, ele cumpriu a lei e cumpriu os comandos do Conselho Nacional do Ministério Público. Ele agiu soberanamente e decidiu que não ia trabalhar. Então, isso tem que ter um limite. Se não há limite, nós temos aquela semente indesejada do abuso. Como dizia Lord Acton, todo poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então nós precisamos ter essa sensibilidade. No momento em que nós ultrapassamos as conflitualidades no plano linguístico, nós avançamos para aquelas conflitualidades no plano axiológico. E nós temos que ponderar valores envolvidos. Muitas vezes, um valor é atendido com certo significado e outro valor é preterido. Como todos sabem, autores como Friedrich Miller e Konrad Hess, na sua metódica concretizadora, são absolutamente contrários a qualquer operação de ponderação. Eles dizem que a ponderação ela gera resultados incontroláveis e que, por isso, deve ser alijada da ordem jurídica. Agora, a ponderação nada mais é que uma manifestação de um juízo valorativo específico realizado pelo intérprete. Se o intérprete, na construção desses abalizados teóricos, tem aptidão para analisar o texto, compatibilizá-lo com o contexto, ele realiza juízos valorativos. E não me parece lógico ou razoável que ele ignore os valores sedimentados em um determinado ambiente. Ele também vai realizar juízos valorativos em relação a esses valores. E aí nós temos diversos valores. Contextualizando na questão da independência funcional. Qual é o valor que nós devemos privilegiar? Atender à individualidade de cada membro ou atender ao interesse público que é servido pela instituição e que cada um desses membros deve atender? São valores contrapostos. Para nós, é muito cômodo ter uma independência funcional absoluta. Podemos fazer o que quisermos, a hora que quisermos, como bem entendermos e há de quem falar. Agora, isso é bom para a nossa instituição? Isso é bom para a coletividade? Sim ou não? E aqui tem outro aspecto. Se o colega tem poder de dizer que não só ele não vai atuar, como o próprio Ministério Público não vai atuar, porque quando ele se pronuncia no processo, uma relação processual, ele não diz, eu, Joãozinho, promotor de justiça, não vou atuar. Ele fala assim, o Ministério Público não vai atuar, mas ninguém atua, porque ele agiu ao abrigo da lei, isso na visão do Conselho Nacional do Ministério Público, e automaticamente ele não vai atuar, e mais ninguém vai atuar ali. Então é uma decisão drástica. Então é algo que eu ponho aqui para todos nós refletirmos. Isso é bom? Isso é arriscado ou não? E não se iludam. O dia que um espectador externo fizer uma crítica em relação à nossa atuação, a crítica não vai sobre o Dr. Gregório Assagra, que é um ícone do Ministério Público brasileiro. A crítica vai sobre aquele colega desinteressado. É ali que eles vão pegar. E é ali que vai ser a nossa imagem. A nossa imagem não vai ser do Dr. Gregório Assagra. A nossa imagem vai ser do colega desinteressado. E é ali que nós vamos ser massacrados na imprensa. Então nós temos que pensar em todas as consequências de um entendimento como esse. Pode ser positivo em alguns aspectos e muito confortável, mas ele é muito arriscado.
A independência funcional tem uma funcionalidade. E essa funcionalidade não pode ser descaracterizada como se fosse um adorno que nos revestisse na nossa individualidade e estivesse sujeito à nossa disposição. Não é nosso, é da nossa função. Então nós precisamos cotejar a importância desses vetores. No momento em que nós identificamos a conflitualidade linguística, superamos a ambiguidade e a vagueza semântica, avançamos para a conflitualidade axiológica, escolhemos o valor que vamos dar preeminência, aí nós chegamos na finalidade. O conflito teleológico. Qual é o fim da independência funcional? Como eu disse, proteger a atuação do Ministério Público ou proteger os interesses de cada um de seus membros. Nós temos fins diferentes, não é a mesma coisa. Entender que a independência funcional é ampla e restrita. Olha, me enganaram, hein? Estava escrito 1 hora. Mas tudo bem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, qual é o fim da independência funcional? O fim é a instituição ou o fim é o seu membro? Por último, a conflitualidade no plano operativo. Como se materializa essa independência funcional? Ela se materializa só no momento da nossa atuação, nós escolhemos como atuar, ou ela se materializa no momento prévio, em relação à própria escolha se atuaremos ou não. Aí há independência funcional, ou o Procurador-Geral de Justiça, sendo provocado por qualquer interessado, ele pode dizer, não, o senhor tem que atuar aqui, porque o Ministério Público deve atuar naquelas hipóteses do artigo 182, 129 da Constituição, o senhor tem que atuar. Na visão do Conselho Nacional do Ministério Público, na literalidade da expressão soberania da independência funcional, isso não é possível. Agora, isso é muito perigoso, sob pena de desarticular a nossa própria instituição. O Procurador-Geral de Justiça tem que ter o poder sobre a lógica da unidade institucional, sobre a organização administrativa de sua estrutura, de dizer que o membro deve atuar naquela causa. Agora, ele atua do jeito que quiser. Aí entra a independência funcional, cujo objetivo é resguardar a nossa atuação funcional. Ultrapassada essa conflitualidade, eu entro no último ponto da exposição, que é um problema pragmático. O Conselho Nacional do Ministério Público tem editado sucessivas resoluções cujos considerandos são mais ou menos assim. Considerando a diversidade de disciplina dessa matéria no Ministério Público brasileiro, considerando a necessidade de uniformizar as práticas adotadas, adotamos a seguinte resolução. Isso é compatível com o nosso sistema constitucional ou não? É muito comum que o Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público, tenha 2 diretrizes de análise na sua atuação. Primeiro, igualar o Ministério Público dos Estados, os 26 Ministérios Públicos estaduais, à sistemática adotada pelo Ministério Público da União. Esse é um paradigma constante, como se nós fôssemos sucursais e tivéssemos que nos ajustar à sede, alguma coisa assim. Então, esse é o primeiro paradigma. O segundo paradigma é o poder judiciário. O poder judiciário uniformiza uma série de práticas e o Conselho Nacional do Ministério Público pensa assim, bem, eles uniformizaram, vamos uniformizar também, de preferência igual, bem parecida, etc, etc. Isso é positivo em diversas esferas. A tentativa de aproximar a estruturação do Poder Judiciário ao Ministério Público, as instituições caminham juntas, mas essa uniformização do Ministério Público brasileiro é um objetivo constitucional? É um objetivo constitucional? Veja, vamos cotejar o Ministério Público com o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele conta com uma única lei orgânica, a Lei Orgânica Nacional da Magistratura. O Ministério Público brasileiro, por imperativo constitucional, não. O Ministério Público brasileiro, cada ramo do Ministério Público brasileiro, considerando o Ministério Público da União um único ramo, tem a sua lei complementar que o rege. E os Ministérios Públicos estaduais têm que observar as normas gerais estabelecidas pela Lei Orgânica Nacional, que é a Lei 8.625. Então, ontologicamente, o Ministério Público brasileiro nasceu e se desenvolveu constitucionalmente no plano da diversidade. Nós só somos iguais naquilo que a nossa Lei Orgânica Nacional determine.
Se a União alargar o alcance das normas gerais, automaticamente ela vai restringir a liberdade valorativa de cada Estado em relação à regulação do seu Ministério Público. Mas, por imperativo constitucional, enquanto a magistratura tem uma única lei orgânica, nós temos mais de 2 dezenas. Por quê? Eles privilegiaram as especificidades locais. Segundo problema, de acordo com a nossa ordem constitucional, o presidente da República detém iniciativa privativa para apresentar o projeto de lei orgânica nacional do Ministério Público. Cabe ao Congresso votar essa lei orgânica nacional e, conforme a amplitude, como eu disse, ela vai reduzir ou ampliar a margem valorativa das assembleias estaduais. Nós temos um paradigma que é a Lei 8.625. À luz dessa premissa, eu pergunto, pode o Conselho Nacional do Ministério Público alargar a lei orgânica nacional sem ter iniciativa privativa para isso, que é própria do Executivo, sem ter competência para isso, que é própria do Congresso, e restringir a liberdade valorativa das assembleias estaduais? Pode? Eu acho que não, mas o Conselho diz que sim. E o argumento do Conselho, ao menos teoricamente, é muito bom. Eles dizem assim, quando o Supremo Tribunal Federal julgou a ação declaratória de constitucionalidade número 12, eles disseram que nós temos poder normativo primário. Não, o Supremo não disse isso. O Supremo disse que o Conselho Nacional de Justiça tinha poder normativo primário. Não disse o Conselho Nacional do Ministério Público tinha. Nós chegamos a essa conclusão por uma obviedade de razoabilidade. É óbvio que os dois têm a mesma estrutura, a mesma funcionalidade, então o nosso Conselho também exerce o poder normativo primário. O que o Supremo não enfrentou foi como compatibilizar esse poder normativo primário do Conselho Nacional do Ministério Público com a divisão de competências próprias do Estado Federal. O Supremo não analisou isso. E nem precisava, porque no caso da magistratura, a magistratura ela tem uma unidade caracterizada por uma única lei orgânica. A nossa unidade é diferente. E a nossa unidade é tão clara que, do mesmo modo que a magistratura tem todos os seus ramos previstos na Constituição, nós temos todos os nossos ramos previstos na Constituição. Só que a unidade da magistratura, ela é verticalizada. Tem um órgão de base, tem um órgão superior, a esse existe um outro órgão, até chegar no Supremo, que está fora do controle do Conselho Nacional de Justiça. A nossa unidade é uma unidade horizontal. Por quê? Todos se igualam, só que funcionalmente têm atuações diferenciadas. É justamente a nossa unidade nacional que permite que o Ministério Público Federal atue em causas iniciadas pelo Ministério Público Estadual e ele atua desse modo junto ao Supremo Superior Tribunal de Justiça. Se não houvesse a unidade do Ministério Público, a previsão da Lei Complementar 75 de 1993 seria inconstitucional. Mas é justamente a nossa unidade que determina que nós venhamos a iniciar um processo, quando ele chega no Supremo, no Superior Tribunal de Justiça, nós não podemos mais conduzi-lo. Ali passa para outro ramo do Ministério Público, que é unitário em relação a gente. Então, quando o Conselho Nacional do Ministério Público diz que tem poder normativo primário, ele está certo. Mas a ação declaratória de constitucionalidade número 12 não enfrentou a controvérsia da divisão de competências. O Conselho Nacional do Ministério Público não pode ampliar as normas gerais que só podem ser apresentadas ao Congresso pelo Presidente da República. Não pode. Isso não pode ser feito. E ainda existem outras previsões mais fantásticas ainda, essas surreais, como uma resolução que determina ao Procurador-Geral de Justiça que adote as providências necessárias para alterar a lei orgânica do Ministério Público local, ajustando-a à resolução. Isso, nós vamos determinar que um agente político que detém o poder de iniciativa legislativa legisle desse ou daquele modo. Isso é possível? Isso, não vou dizer, vou colocar a pergunta em outros termos. Há um mínimo de plausibilidade nisso? Determinar que A, B ou C apresente um projeto de lei com esse ou aquele conteúdo? Não há. O Conselho não pode mandar que se faça o que ele não tem capacidade de fazer. Se ele pode anular um ato, ele pode determinar na instância inferior, junto ao Ministério Público qualquer, que anule o ato. Mas ele não pode apresentar um projeto de lei. E ele não pode determinar que um agente político apresente um projeto de lei nesse ou naquele momento, com esse ou aquele teor. Mas até isso estão fazendo.
a partir daquela decisão do Supremo Tribunal Federal, na ação declaratória de constitucionalidade número 12. Eu acho que essa questão precisa ser reapresentada ao Supremo Tribunal Federal em breve, para que o Supremo se pronuncie sobre a posição do Conselho Nacional do Ministério Público em relação à divisão de competências do Estado Federal. Porque nós temos uma peculiaridade gigante em relação à magistratura. A magistratura tem uma lei orgânica, nós temos quase 30. Então, o objetivo de uniformização não é um objetivo constitucional para o Ministério Público brasileiro. Nós podemos ter traços comuns, diretrizes de atuação, orientação, mas a uniformização não é, e ontologicamente é incompatível com a própria concepção de federação. Bem, antes que alguém apareça com uma vassoura, com um instrumento particular, parecido, eu gostaria de agradecer a todos aqui a oportunidade, a paciência, que esses comentários surjam ou sirvam para a reflexão de todos, quer para acolhê-los, quer para rejeitá-los, mas, acima de tudo, para nós pensarmos num tema tão relevante para o Ministério Público brasileiro. Muito obrigado por